Bom, então boa noite. Vocês estão escutando? Mas aqui, ó, tem um. Beleza. Então, na última aula, a gente parou nessa tela, né? A gente estava falando sobre máscara coringa. Aí tinha algumas atividades, né, para a gente poder fazer. Então, olha só, vamos brincar mais um pouquinho aqui para a gente poder reforçar os conceitos que a gente estava trabalhando nas últimas aulas. O exercício é você dizer se, baseado nessa regra, baseado em cada uma das regras, se o endereço IP que foi colocado à frente, ele seria permitido ou negado. Então, a ideia é o seguinte: chegou um pacote no roteador, esse pacote tinha como endereço IP de origem, de destino, por enquanto não importa para nós, mas tinha esse número aqui, ó, 92.168.192.195. E na interface, né, por onde esse IP tem que passar, por onde esse pacote tem que passar, existe uma CL que tem essa regra aqui. Então a pergunta é, baseado nessa regra, esse endereço IP, ele vai ser permitido ou negado? Vamos fazer pergunta individual? Tem vários aqui, né? Então, vamos pegar aqui na ordem... Que ordem que eu vou pegar agora, hein? Tem alguém que quer responder? O que é que eu escolho? Ninguém? Eu vou escolher um. Voltou? Tá. Mas tá de boa aqui, ó. Não. Pessoal, está escutando? Aqui, Estamos ouvindo. Beleza. E aí, Fabrício, vai permitir ou vai negar? A coopnet vai precisar fazer outra logo? Vai negar? Vai negar? Vamos analisar isso aqui, então? Como é que a gente faz para poder analisar? Ó, endereço base, 192.168.122.128. É esse endereço aqui, ó. Né? O que é isso aqui? É a máscara coringa? Máscara coringa. 00063. Né? Lembrando que na máscara coringa, tudo que é zero tem que corresponder, tem que ser igual, né? Tem que ser analisado. E tudo que for um tem que ser ignorado, né? Qual que é o endereço que nós vamos poder comparar? 192.168.122.195, certo? Então, a gente vai comparar esse endereço, aqui com esse daqui através dessa máscara. Então, o segredo, gente, para se analisar uma CL, né, ou depois vão construir a CL também, é você fazer esse tipo de análise aqui, ó. O que eu quero, né, permitir ou bloquear, né? Então, você vai construir conforme a sua intenção. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou avaliar aqui é se vai dar match, né? Quer saber se isso daqui, né, está dentro disso aqui. Essa aqui é a ideia. Vai dar match? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Né? Ou seja, vai ter correspondência? Vamos lá, como é que eu faço a análise? Tudo que é zero na máscara coringa significa que tem que haver coincidência dos dois endereços que estão sendo comparados. Então, como aqui é tudo zero, isso tem que ser igual a isso. Beleza. Por enquanto, está dando match. Né? O segundo octeto é igual a zero, então quer dizer que isso tem que ser igual a isso. Maravilha. O terceiro octeto é igual a zero, quer dizer que isso tem que ser igual a isso. Maravilha. Né? Então, por enquanto, tudo certo. Aí tem essa parte final aqui. Né? Para a gente poder fazer a análise de maneira mais adequada dessa parte final, é legal a gente converter para binário. Né? Como é que é o 128 em binário? Pode falar, Fabrício. Quanto é mesmo?
Lembrando que eu tenho que escrever um conjunto de 8 bits, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Esse bit tem peso quanto? Primeiro bit tem peso quanto? 2. Peso? Esse bit marcado tem peso 2? Tem peso 1. O primeiro bit tem peso 1. Tá? Isso, o Kainan respondeu lá. E esse daqui tem peso quanto? 2. 2. Depois, 4. 4. 6. 4, 6. Não. 8. E depois? 16. 16. 32. 2. 64. 64. 28. 128. Então, esse bit aqui tem que ser 1. E é só ele, né? Porque ele deu 128 certinho, né? Isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 128 é isso aqui. Né? Como é que é o 63 em binário? Considerando um grupo de 8 bits. 0. 0. Você faz de engorda. 0. Ó, 0. Ó, peça uma bolsa. 1. Olha só. Isso. 1. Caso você queira fazer apenas algumas peças artificiais, essa é uma opção. Se você quiser fechar de novo. 1 de novo. Ou seja, a gente vai fazer para ela para não fazer posts semanais, né? Então, esse aqui já é melhor. Outro 1, né, Kainan? E outro 1, e outro 1, e outro 1. Né? Por que eu estou fazendo isso com uma certa facilidade? Ó, esse bit aqui não tem peso 128? Que a gente raciocinou aqui para cima? Né? Então, esse bit vizinho aqui tem peso quanto? Se esse 28, esse aqui tem peso 64. Qual o valor que eu quero converter? 63. Né? Se fosse 64, seria somente colocar esse bit 1 e o resto 0, beleza? Beleza. Como é 63, é o contrário. Esse bit 0 e o resto 1. Tá? Isso é uma forma assim, mais rápida de você fazer a conversão. Porque também você pode continuar. Ó. 64, não pode, porque extrapolaria. Aí você teria 32, 32 mais 16, 48. 48 mais 8, 56. 56 mais 4, 60. 60 mais 2, 62. 62 mais 1, 63. Tá? Então, isso é uma forma. Vamos para o 195. 1, que dá 128, né? O próximo bit teria peso 64. Aí é só pensar, 128 mais 64 dá 192, né? Esses dois aqui daria 192, beleza? Beleza. Falta quanto? 3. Falta 3. Então vai ser 0, 0, 0, 0, 1, 1. Porque esses dois 1 aqui dá 3, né? Isso. Beleza? Então, maravilha. Eu fiz aqui a conversão, né? O binário, para ficar mais fácil a gente fazer a nossa análise. Eu quero saber se vai dar match ou não. Por enquanto, considerando os 3 primeiros octetos aqui, está tudo certo, né? Então, vamos lá. Quantos? Eu tenho 2 bits zeros aqui, beleza? De acordo com a regra da máscara coringa, para dar match, né, para poder coincidir, os bits que estão nestas posições, no endereço IP que vai ser comparado, com o endereço IP base, tem que ser iguais. Né? Os dois. E aí eu pergunto para vocês, deu match? Não. Não deu. Né? Por quê? Porque tem um bit, esse aqui, que deveria ser igual, mas não é. Tá? Ah, mas tem bits aqui para trás aqui que também são iguais. Só que os bits da máscara coringa informam que esses bits têm que ser ignorados. Ou seja, eu não preciso comparar esses 6 bits aqui com esses 6 daqui. Por quê? Porque na máscara coringa, os bits que estão nessas posições são todos iguais a 1. Tá? Mas como eu tive que comparar esses dois aqui, e eles são diferentes, então não deu match. O que significa não dar match? Significa que esse P não irá seguir esta regra. E o que a regra diz? Que é para permitir. Certo? Como não deu match, então o que vai acontecer é o contrário. Ou seja, o contrário de permitir é negar. Beleza, gente? Beleza. Tá claro o raciocínio aí?
Já está criando, espera eles mandarem também. Maravilha. A segunda linha aí. Bom, se a gente for fazer a verificação, você vê que está certo. Ó. Deu incorreto porque não preencheu o resto, mas esse daqui está certinho. Tá? Vamos lá. Segunda linha. Alguém quer responder? Essa aqui. Vai, responde. Vai lá, Arislan. Então vai ser o IP base 192.68.223.64 aqui o final, né? Vou tirar isso aqui. A máscara coringa, o final é 15, né? Uhum. E o IP que eu quero comparar é 192.168.223.72. Beleza? Uhum. Então, primeira coisa que a gente vai analisar, se vai dar match ou não. Tá? Então, Correto. mesma ideia aqui, ó. Eu tenho 3 octetos iguais a 0, o que significa que os 3 primeiros octetos dos 2 números que eu estou comparando têm que ser iguais. E são, né? São Uhum. iguais. Então, a preocupação aqui não existe. Né? Agora, vamos converter o 64 binário. Como é que fica o 64 em binário? 0, 0. 0, 0. 1. Mas esse é o 63. Que a gente converteu aqui, ó. Ah, tá. Então Esse fica 0, 1, Tudo 0, zero. 0, 0. Isso, é o contrário. Eu me enganei. Tá? Beleza. Cuidado na hora de fazer a conversão, porque se tiver a conversão errada, o raciocínio fica todo comprometido, né? E o 15 binário, como é que é? 15 é 0, 0, 0, 0, 0, 1. Não, deu errado, hein? Deu errado. Quer dizer, não sei. Peraí. Tem quantos bits 1? Tem mais um aí na frente. Assim? Não, antes desse um. Antes do quarto 1. Aí tá passando. Assim, Alexandre? Já tem uma noção boa. Vamos só fazer um quadro. Agora tá certo? Isso. Peraí. 1, 2, 4. 1, mais 2, 3, mais 2, mais 4, 7, 7. mais 8, 7 mais 8, 15. Beleza, isso aí. Tá? E o 72, como é que é o 72? 7, 2, 0. 0. Aí é 64. Então, 1. Aí tá faltando 8, né? Então 0. 0. 32. 16, 0. 16. É o 8 que tá faltando. 0, 0, 0, 0. Beleza. Tá? Beleza. Então, vamos lá, vamos ver se vai dar match, né? Uhum. Eu tenho 4 bits zeros aqui, nessas posições aqui na máscara coringa. Isso significa que eu tenho que olhar os bits que estão nessas mesmas posições dos 2 números IP. Né? Aqui em cima eu tenho isso, e aqui embaixo eu tenho isso aqui. Deu match? Não. Não deu? Por que ser não deu? 4, porque tem que ser. Porque tem que ser os 4 0, né? Não tem que ser os 4 0. Tem que ser os 4 iguais. Os 4 iguais. Iguais a 0. Não, os 4 bits têm que ser iguais. 12, 15, 80. Vamos lá. Quantos bits zeros eu tenho aqui? 4. 4 bits zeros. O que isso significa? Que cada bit nas respectivas posições tem que ser iguais. Então, esse bit 0 leva a interpretação de que o bit que está nessa mesma posição aqui em cima tem que ser igual ao bit que está na mesma posição aqui embaixo. Certo. Tem 0 aqui e tem 0 aqui. São iguais, não são? Uhum. Esse segundo 0 é a mesma coisa. Ele informa, ele exige que o bit que está nessa mesma posição aqui em cima seja igual ao bit que está na mesma posição aqui embaixo. São iguais? Não. Esse bit não é igual a esse? Não, esse é. Vocês estão confundindo? Mas mas o bit do meio não é para ser comparado. O bit do meio, ele serve para dizer se os outros dois vão ser comparados ou não. Entendi. Então, por isso que eu confundi. O bit 0 da máscara coringa
diz que os bits equivalentes nos endereços IP têm que ser comparados. Mas eu não vou usar esse bit aqui para comparar. Tá certo? Certo. Então, quer dizer, é um aqui, tá tranquilo. Aqui eu tenho o terceiro bit 0, a mesma ideia. Quer dizer que os bits que estão nas mesmas posições, no endereço de cima e no endereço de baixo, têm que ser comparados. Eles sendo comparados, eles são iguais ou não? São iguais. Aqui eu tenho outro bit 0. Mesma coisa. Os dois bits que estão nas mesmas posições, aqui em cima e aqui embaixo, têm que ser comparados. Eles são iguais? São iguais. Aí eu tenho o bit 1 na máscara. O que significa? Que eu não vou analisar esses dois bits aqui. Então, mesmo eles sendo diferentes, eu vou ignorar por quê? Porque na máscara coringa, eu tenho um bit 1 naquela posição. Tá? E a mesma coisa vai acontecer com esses 3 bits aqui. Ó. Como eu tenho 3 bits 1 na máscara, então eu nem vou olhar, nem vou comparar esses 3 bits finais aqui. Entendi. Tá certo? Então, deu match ou não? Não. Deu. Sim, deu match. Né? Deu match. Porque tudo que eu tinha que olhar é igual. Isso é igual a isso. E esses 4 bits são iguais a esses 4. Por que eu me preocupei só com esses 4? Porque somente os 4 primeiros bits da máscara coringa que são 0. Agora, se, por exemplo, fosse um número 13, fosse o número 13, ia dar um 0 lá para lá, né? Do 1. Aí Se aqui fosse 13? É. Se aqui fosse 13, seria isso aqui, ó. Isso. Né? 8 mais 4, 12, mais 1, 13. Certo. Daria match? Daria. Daria do mesmo jeito. Né? Por quê? Você colocou um bit 0 a mais aqui. Quer dizer, então, que você passou a ser obrigado a analisar e comparar os bits que estão na mesma posição, esses dois. E eles são iguais. Então, se eles são iguais, continua dando match. Entendi. Tá certo? Agora saquei. Não daria match. Não daria match se esse bit fosse 0. Ou seja, se a máscara fosse 7 aqui, ó. Ah, se fosse 7, a máscara coringa, o 7 binário é esse aqui, ó. Certo? Aí quer dizer que eu teria esse bit 0 aqui a mais. O que levaria à necessidade de comparar esse bit com esse aqui, ó. Ah, tá. Eles não são iguais. Eles não são iguais e, portanto, não daria match. Beleza? Beleza. Mas não é 7. O valor é 15. Então, aqui deu match. Se deu match, significa que esse endereço IP, ele atende essa regra. Tá? E se ele atende essa regra, o pacote que tem esse endereço IP, ele vai ser permitido ou negado? Permitido. Permitido, que é o que está escrito aqui, ó. Tá? Permitido. Tranquilo? Opa. Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. E esse aqui? Peraí, eu só levar pra lá. Só levar uma. Quem quer responder agora? Eu respondo. E aí, Alexandre? Ah, mas tem que fazer a tabela, né? Tem que fazer a tabela? Tem que você responder assim de estalo. Ah, pode estalo? 128, 323, 60. Esse daqui é 32, né? A máscara coringa é 31. E o endereço que eu vou comparar tem o final 60. Beleza, Alexandre? Aí é 64, né? 32 primeiro. Não sei por que razão não ficou. Então tá aí. E aí, vai dar match ou não? Tem que fazer os bits. Né? Beleza. Beleza. Bom, aqui eu tenho 3 octetos iguais a 0, como aconteceu nos casos anteriores. Então, lembrando, gente, eu tenho que analisar isso para saber se eu comparo os octetos anteriores ou não, tá? Então, como aqui é 0, e ao olhar os 3 octetos, e eu constato que é tudo igual, os decimais, então, obviamente, os binários também são. Então, por essa razão, eu não estou olhando isso aqui, tá? Então, vamos lá. Parte final. Eu tenho a máscara coringa, o final dele é 32. Como é que é 32 em binário? 0, 0, 0, 1. Não. Isso. O resto tudo 0. Beleza, Alexandre. E o 31? É 0, 0, 0. E o resto tudo 1.
Muito bem. E o 60? 60, 0, 0, 1, o resto do 1. O resto do 1? Ó, aqui, Peraí. sem fazer a conta, eu já falo que está errado, por quê? Quando o número binário termina com 1, o número é ímpar. Aí, Tá? ímpar. Como esse número aqui é par, ele jamais pode terminar com 1. Eu não sei o restante aqui, mas esse aqui não pode ser 1. Eu falei rápido, Tá? mas 32 com 16 é 32 com 16. 48, 48, 48 com 8, 56, 56, 56 com 4, 60. 56 com 4, 60. 60. Então, os outros dois são iguais a 0. Isso. Certo? E aí, vai dar match ou não? Sim. Vai dar match? Sim. Muito bem, Alexandre. Vai dar match. Tá? Por quê? Tudo que eu tinha que comparar, tudo que tem 0 na máscara coringa, é igual. Aqui, ó. Aqui e aqui. E esses 3 bits daqui da máscara coringa me forçam a comparar os 3 bits iniciais do endereço base e do endereço que está sendo comparado. E eles são iguais. Os 3 bits daqui são iguais aos daqui. Então, deu match. Sim. Se deu match, vai permitir ou negar? Vai permitir. Vai permitir. Muito bem. Estão entendendo, pessoal? A lógica de uma CL? Basicamente é isso. Eu confronto o endereço IP do pacote que chegou no roteador com a regra. Tá? Aqui, eu poderia, não é o caso, tá? Mas eu poderia falar que essas seriam regras de uma mesma CL. Aqui eu digo que não é, porque o número aqui é diferente. Mas se fosse os mesmos números aqui, cada uma dessas linhas seria uma regra de uma única CL. Então, o que aconteceria? Eu pegaria o endereço IP, que chegou, e iria confrontar com cada uma das entradas até achar uma que dê match. E aí, se der match, eu executo a ação que está prevista na regra que deu match. Tá? Essa aqui é a lógica. Tranquilo? Vamos lá. Quem mais? Quem se habilita para a próxima aqui? O IP é o 92.68.155. 0. Aqui é 155. 245. E a máscara é 255. Quem vai me dizer agora se vai dar match ou não? Ou eu vou escolher aleatório aqui? Arislane, Alexandre e Fabrício já foram. Kainan, Rafael e Rodrigo. Quem vai responder? Eu acabei de chegar, tô boiando aí. Eu acho que vai dar match, sim. Essa aqui é mais fácil, né? Não precisa comparar os 3 primeiros octetos. Não precisa nem fazer conversão para binário, né? Por quê? Porque isso daqui é tudo 1. Isso daqui é tudo 1, que a gente já aprendeu, né? Quer dizer, então, que eu posso ignorar esse octeto. Então, foi muito fácil, né, Rafael? Rodrigo e o Kainan perderam a oportunidade. Então, se dá match, vai executar essa regra aqui. Então, vai permitir ou negar? Aí vai permitir. Vai permitir. Maravilha. Vamos lá. Kainan ou Rodrigo? Vai responder a próxima. Perderam a oportunidade, hein? Essa daqui que o Rafael respondeu era bem fácil. 198.151.58. A máscara coringa 63 e o IP de referência 198.51.100.3.
E aí? Qual dos dois vai responder? O Kainan respondeu. Está limpando o bar. Legal. Achei que ia dar match aqui, mas esse daqui vai estar limpando o bar, esse daqui. Esse é bom. Então vai lá, Rodrigo. Enquanto está limpando o bar, responde para nós aí. Sim. Vai dar match? Vai. Ah, beleza. Então, ó, os três aqui são iguais a 0, e aqui é tudo igual, tranquilo, né? Aqui é 63, o 63 é isso aqui, né, ó. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, então, que os dois primeiros bits de cada um desses valores aqui tem que ser iguais, né? O 3 convertendo para binário é fácil, é isso aqui, né? E o 58 vai ser o quê? 128, 64, 32, com 16, 48, e aí mais 10, 8, 0, 1, 0. Esse aqui é o 58, certo? 2, 4, 8, deu 10, 16, deu 26, 32, dá 58. O Rodrigo falou que dá match, né? Então eu vou olhar somente os dois primeiros bits e olhando, eles são iguais a 0. Então, sim, deu match. Se deu match, a regra é a que está aqui, então vai permitir. Tá? Terminou, Kainan? Senão eu faço essa daqui. A próxima é 192.0.2.155. A máscara coringa é 255. E o IP que eu vou usar como referência é 192.0.2.17. E aí, dá match ou não? Esse também é fácil, né? Dá, né? Dá match sim, por quê? Porque como isso aqui é 255, então é tudo 1 aqui na máscara coringa, e se é tudo 1, significa que eu posso ignorar qualquer que seja os bits que eu tenho aqui, né? Eu vou ignorar isso aqui, o resto é igual, aqui, ó. Então deu match, sim. Então eu vou permitir, tá? E o último também é bem facinho, né? Como é 2... Aliás, peraí. Aqui é 15, né? Você enganou, professor. Eu misturei. Peraí que eu misturei. Vou voltar lá. 192, 168, 2, 11. Eu botei o de baixo aqui. Eu botei o 155. Aqui é 11. É esse número aqui, 192, 0, 2, 11. A máscara é 15, na verdade. Não é 255. E aqui tá certo, né? Então, aqui eu vou ter 4 bits zeros. E aí eu tenho que fazer a análise, tá? Mas a análise aqui também é relativamente simples, né? Porque o que é 11? 128, 64, 32, 16. Não vou nem converter o resto. O que é 17? 17, 128, 64, 32, 16. Né? Tem que acender aqui. Já deu diferença, não deu? Então não dá match. Se não dá match, então ao invés de permitir, eu vou negar. Beleza? Isso eu fiz rapidinho, gente. Na verdade, tem que ser assim, a coisa tem que ser mais rápida. Tranquilo? Não. Agora o de baixo que é fácil, né? De baixo que é fácil, né? De baixo não vou nem escrever binário. Como aqui eu tenho 255, quer dizer então que eu vou ignorar o último octeto. Eu não vou olhar para esse cara aqui, nem esse, nem esse. E o resto, eu tenho que olhar, 0, 0, 0. Né? Então, Kainan, falta você. Eu vou permitir ou negar? Permitir? Então quer dizer que deu match, né? Esse número aqui deu match com esse aqui. É isso? Acho que eu não, hein? Pois é. Olha com atenção. Não, tem que...
O último, 196. penúltimo bit aí tá diferente. É bit do octeto, né? É. Então, toma cuidado, gente. Essa máscara aqui, ela facilita a nossa vida, porque ela informa que eu posso ignorar o último octeto, tudo um aqui. Eu posso ignorar o último, mas não posso ignorar os anteriores, porque eles são todos iguais a zero. Então, tem que comparar os três anteriores. Comparando esses três aqui, ó, um 92, um 68, um 55, não é igual ao 92, um 68, um 56. Né? Por conta desse terceiro octeto aqui, ó, que tinha que ser igual, é que a regra ela não foi atendida. Então, não deu match nesse caso. Tá? Opa, apaguei tudo. Mas aqui é negar. Tá certo? Ok, Kainan? Então, toma cuidado. Toma bastante cuidado, viu, gente? Porque, assim, o raciocínio é simples, mas precisa de ter bastante atenção para não errar. Né? É simples quando aparece essa máscara aqui. Diga, Alexandre. Daria net se fosse 000 156. E como é que daria net? Mudando só esse. Não, a máscara é única. É a máscara que teria que mudar. A pergunta sua é interessante, né? Então, se você tivesse que construir a regra, né, de maneira que um número como esse aqui, se você quisesse que desse match, né, como é que seria a construção da regra? Vamos pensar o seguinte, ó. Agora, eu não estou me preocupando com o último octeto. Estou me preocupando com o penúltimo, tá? Então, ó, vou apagar tudo aqui. Estou me preocupando com o penúltimo número. Eu quero que ele dê match quando for isso aqui, ó. Tá? Então, 2, 4, 5. Então, como eu não estou me preocupando com esse último octeto, Alexandre, então eu posso dizer que a máscara coringa, nesse ponto aqui, vai ter todos os bits 1, que seria 255. Tranquilo? Ou seja, é o que está aqui mesmo. A preocupação nossa é aqui, ó. Eu quero fazer com que essa diferença aqui, ó, ela não seja significativa. Tá? Então, aqui vai ser 0. Aqui vai ser 0 também. Na última parte vai ser 255. Né? E aí a gente teria que analisar o seguinte, olha, para poder dar match, eu quero que a parte diferente aqui, ó, seja igual. Para poder olhar a parte diferente, eu teria que converter esse número binário, fica mais fácil. Tá? Então, eu vou converter aqui na frente. Esse número aqui, eu vou converter em binário aqui na frente. Tá? Aliás, é o seguinte, depois, na hora que vocês forem assistir o vídeo, não confundir. Nesse caso aqui, eu não estou preocupado com esse octeto. Então, eu vou jogar para lá. Tá bom. Tá? A preocupação é aqui. Então, como é que é o 255? Como é que é o 155 em binário? 1. Como é que é o 155 em binário? 1, 0. Estamos escutando? O Alexandre está respondendo. Eu não estou escutando vocês. Sem querer, eu apertei o mute aqui do meu computador. Eu estou vendo aqui os negocinhos de som aqui dos seus microfones mexendo, mas eu não estou escutando nada, porque eu coloquei mudo aqui. Então, vai lá, Alexandre. Como é que é o 155 em binário? 1, 0. E 1. Dá 128 com 32. 250. Aí falta 5, né? 0. 32, 16, 8. Se for 5, é isso aqui. Isso. Certo? Certo. Se for 5, é isso daí. Beleza. Então, 1, 2, 4, dá 5, 8, 16, 32, com 5, 37, 64, 128. 128 com
37. É isso? Vamos fazer o contrário. 128 com 32. Dá 150. 128 com 32 dá 160, né? Dá 160. Dá 160. Então aqui é zero. É zero. Né? 128 com 16 Dá 144. 144. Aí falta 11. É isso aqui, né? 8 bits. É difícil aí, gente? Vamos pegar a calculadorinha aqui. 155. Aqui o binário dele, ó. 1001, 1001, 1011. 1011. Tá certo? Beleza? 1001, 1011. Então, 155. E o 156, como é que é? Tá aqui, ó. 1001, 1100. Então, 156, 1001, 1100. Certo? Certo. Beleza? Beleza. 156 está aqui. 1001, 100. Então, eu quero construir uma máscara coringa que não identifique essa diferença. Tá? Então, eu tenho que considerar aqui até onde essas duas sequências são iguais. Tá? Lembrando, que isso daqui foi uma conversão que eu fiz a partir desse número especificamente. E essa daqui foi a partir desse aqui especificamente. Então, para construir a máscara que não detecte essa diferença, eu tenho que ignorar aquilo que eu tenho que pedir para ignorar a partir do ponto onde a diferença acontece. Tá? Então, se eu analisar com atenção, esses 5 bits são iguais a 5 aqui. A diferença começa aqui, certo? Ok, Alexandre? Ok. Então, eu teria aqui 5 bits zeros aqui. Tá certo? E aqui tem que ser bit 1. Eu tenho que mandar ignorar a comparação desse bit aqui, ó. Tem que mandar ignorar. Tá? Porque é aqui que está a diferença entre 155 e 156. Aí é o seguinte, se eu vou colocar tudo 1 aqui, ou se eu vou colocar 0, 0, aí pode depender de outros fatores. Aí tanto faz. Tá? Quer dizer, se eu considerasse essa máscara aqui, ó, essa sequência binária corresponde a quanto? Em decimal. 1, 3, 11. Não. 1, 2, 3, 4, 7. 7. Né? Então, quer dizer, essa máscara aqui, vou escrever aqui embaixo, ó. 0, 0, 7 e o 255 lá no final, seria uma máscara. Se eu colocasse aqui, ó, se eu colocasse aqui, ela não iria detectar essa diferença. Todo mundo está entendendo o raciocínio? Essa máscara aqui, ó, 007255, se eu colocasse ela aqui, ela não iria detectar essa diferença. Ok? Não. Você não entendeu, Islam? Não. Esses dois números são diferentes, não são? São. Aqui estão as sequências binárias que os representam. Certo? Até onde elas são iguais? Até aqui. Tá certo? Certo. Então, eu tenho que permitir que sejam comparados, né, apenas esses 5 bits. E como é que eu escrevo uma máscara coringa para dizer que eu quero que compare somente esses 5 bits? Eu coloco 0 somente nas posições equivalentes aos dos bits que eu quero comparar. Certo. Então, 0, 0, 0. E aí eu peço para ignorar tudo. Ignorei isso aqui, ignorei isso aqui. E aí eu descobri que a máscara coringa seria isso aqui. Certo. Ok? Ok.
E isso daqui convertendo para decimal dá 7. Beleza? Agora, vocês concordam comigo que se eu fizesse isso daqui, ó, também daria match? Sim. Eu mudei aqui, eu coloquei 00 aqui. Quer dizer, eu estou dizendo que esses dois bits podem ser comparados. Aliás, aqui não. Não, aqui não. Tem que ser um mesmo. Não, viajei aqui agora. Se aqui embaixo fosse igual aqui, eu poderia colocar 00. Então, esquece que eu ia falar. Aqui tem que ser 7. Tá? Então, Alexandre, respondendo a sua pergunta, né? Qual é a máscara coringa que eu deveria usar aqui para poder dar match entre essas duas comparações? A máscara tem que ser 007255. Beleza? E existe isso? Existe, com certeza. Existe. Ah, tá. Existe isso. Com certeza. Tá? Na verdade, gente, uma máscara coringa, ela pode ser qualquer representação de endereço IP. Tá? Não é comum máscara coringa totalmente aleatória. Tá? Mas eu poderia, só para vocês entenderem, eu poderia falar o seguinte, olha, eu quero comparar esses dois endereços IP aqui. Deixa eu apagar. Para a gente poder voltar aqui. Ó, eu quero comparar esses dois endereços IP aqui, ó. Olha a viagem que eu vou fazer. Eu quero comparar esses dois endereços IP através dessa máscara aqui, ó. Sei lá, 240.228.199.35. Tá? É totalmente fora de padrão uma máscara coringa como essa. Mas o que acontece? O comportamento dela, a análise que a gente tem que fazer, não muda. Né? Como é que eu compararia isso? Eu pegaria os bits zeros de cada parte dessa daqui e compararia os bits equivalentes nos endereços IP. Tá? Nesse caso aqui, não importa qual seria essa representação aqui, né, 240. Porque aqui tem, vocês concordam comigo que aqui tem alguns bits que são iguais a 1 e outros são iguais a 0? 240? 240 nem é tudo 0 e nem é tudo 1. Porque tudo 0 seria 0. E tudo 1 seria 255. Tá? Mas aqui para nós pouco importa por quê? Porque os valores aqui são iguais. O 92 e 92. Então não importa quais são os bits zeros aqui. Os bits zeros a gente diz o seguinte, ó, analise os bits que estão aqui e aqui. Mas é tudo igual, não tem problema não. Tá? Mas isso daqui, Alexandre, apesar de ser totalmente atípico, seria uma possibilidade de máscara coringa. Tá certo? Ok, Alexandre? Hã? É o quê? É sim ou não? Ok. Beleza. Então, pessoal, novamente, eu insisto que vocês leiam esse material, pratiquem esse exercício novamente, pratiquem o anterior, que a gente brincou na aula passada, tá? Que é determinar a máscara coringa correta. Porque vocês estão vendo que isso daí eu estou gastando um tempo considerável aqui, porque eu sei que não é fácil de assimilar, tá? Então, assim, mas vai ser importante para todo o resto. Então, nesse assunto de ACL, né, claro. Então, é importante que vocês pratiquem muito para poder fixar essas ideias. Tudo bem? Então, dando sequência aqui ao capítulo, tá? O próximo tópico aqui são as orientações gerais para se criar uma ACL. E, olha, as orientações gerais, elas são muito simples, na verdade, tá? É isso aqui, ó. Regras para aplicar ACL. Isso aqui é decoreba, tá? Mas, assim, quanto antes vocês guardarem isso, melhor. Você pode ter apenas uma ACL por protocolo, por interface e por direção. Tá? Então, quando você analisa uma interface de um roteador, qualquer interface, qualquer, pode ser interface Ethernet, pode ser interface serial, né? Se tiver, pode ser uma interface fibra ótica, não importa o tipo da mídia da interface. Tá? Para cada interface, você pode vincular quantas ACLs? Né? Só uma? Não. Tá?
Você pode ter uma ACL por protocolo. Tá? E o protocolo aqui, quem está considerando, seria IPv4 e IPv6. Então, eu poderia ter nessa interface aqui, à esquerda, né, uma ACL para cuidar das regras de filtragem do protocolo IPv4 e uma outra cuidando das regras de filtragem do IPv6. Então, seriam duas na mesma interface. E ainda, eu posso ter uma ACL por direção. Então, quer dizer que, para o protocolo IPv4, na verdade, eu poderia ter duas ACLs aqui. Uma de saída e uma de entrada. IPv4. E para o IPv6 é a mesma coisa. Eu poderia ter uma ACL de entrada IPv6 e uma de saída IPv6. Na mesma interface. Então, se a gente pensar numa única interface, eu posso associar 4 ACLs. 4. Mas cada ACL tem uma característica diferente. Ou ela é IPv4, ou ela é IPv6, ou ela é de entrada, ou ela é de saída. Aí eu faço a combinação disso. IPv4 de entrada é uma possibilidade. IPv4 de saída é outra possibilidade. IPv6 de entrada é uma terceira possibilidade. IPv6 de saída é uma quarta possibilidade. E isso por interface. Então, se eu tenho 4 possibilidades de ACL aqui, eu tenho 4 aqui. Né? Então, são 2 interfaces, eu teria 8 possibilidades de ACL para um roteador de 2 interfaces. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Guardem isso, porque isso é importante também, viu? Já vi muito aluno... ACL, cada interface. Oi? Cada interface pode ter 2 ACL, 2 regras. Pode ter até 4. 2 por protocolo, Rodrigo. Cada interface pode ter até 4 ACL. 2 por protocolo. Ok? Ok. Eu ia dizer o seguinte, né? Já teve caso de aluno que, nas minhas aulas, configurou 2 ACLs equivalentes, por exemplo. 2 ACLs na mesma interface IPv4 de saída. E aí não estava entendendo por que não estava funcionando. Né? Por que não estava funcionando? Porque, na verdade, só uma ACL estava sendo considerada. Então, ele fez lá as regras, configurou as regras, e colocou que uma parte das regras estava numa CL, que era IPv4 de saída, e outra parte estava numa outra CL, que era IPv4 de saída também. Tá? Como eram 2 ACLs de mesmo protocolo, mesma direção e mesma interface, o roteador ignorou uma delas. E aí as regras dessa interface que o roteador ignorou não estavam sendo analisadas. Então a pessoa esperava que, por exemplo, o roteador iria bloquear alguns pacotes e quando fazia o teste não bloqueava. Tá? E aí gastou-se um tempão para descobrir que o que ele fez, na verdade, foi não obedecer essas regras aqui. Tá? Então, parece besteira, parece muito óbvio, e tem que tomar cuidado na hora de descrever. Principalmente quando você tem uma rede muito grande. Algumas práticas recomendadas aqui, né? Baseie suas ACLs na política de segurança da empresa. Então é o seguinte, vocês vão estudar lá na disciplina de segurança, no próximo semestre, um documento que toda empresa deve ter, que é chamado de política de segurança. Tá? A política de segurança determina quais são as regras, né, que devem ser obedecidas para se prover segurança da informação dentro de uma empresa. Essas regras passam por diversos aspectos, incluindo o comportamento do usuário, incluindo regras de filtragem de pacote, entre outras. Tá? Então, aqui está se recomendando que as listas de controle de acesso que você, administrador da rede, venha criar, elas estejam alinhadas com a política de segurança da empresa. Tá? Por exemplo, se a política de segurança da empresa fala que não pode telnet de forma alguma, né, é interessante que você crie uma regra da sua CL que não permita telnet na sua rede. Tá? Então, essa é a ideia básica. Né? Na hora que você vai criar a CL, você administrador da rede, você não vai ficar pensando em quais são as regras que você acha interessante de ter. Se você tem uma política de segurança já estabelecida, você vai criar a CL baseada nessas políticas.
é uma preocupação a menos para você, né? Porque as definições do que pode, o que não pode, já estão escritas na política de segurança, tá? Se esse documento não existe e você é o responsável por criá-los, né, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você vai ter que ter esse trabalho de pensar em todas as regras de segurança da empresa, tá? E aí depois criar a CL baseada nisso. Prepare uma descrição do que você deseja que as suas ACLs façam. Normalmente isso já está escrito lá na política de segurança, mas se não tiver, é interessante você escrever, olha, eu desejo que, por essa interface, dos pacotes que estão entrando no roteador, se for de e-mail, seja permitido, caso contrário, seja negado. Então, você escreve isso de forma textual, porque depois fica mais fácil você fazer a depuração da sua CL, caso algum problema esteja acontecendo, né? Olha isso aqui. Use um editor de textos para criar, editar e salvar a CL. Tá? Isso é muito interessante por conta dessa ideia de criar uma biblioteca. Então, você tem uma ACL que você criou para um roteador, e aí você vai configurar um segundo roteador e percebe que as regras são as mesmas. Você não precisa reinventar a roda. Se você tiver isso salvo, é copiar e colar. As regras são as mesmas. É só você colocar na interface apropriada do outro roteador. Tá? Além disso, como vocês verão, eu não consigo... aliás, eu consigo editar uma CL direto no roteador, mas isso é um pouco trabalhoso. Então, normalmente, quando você quer editar uma CL, ou seja, tem uma regra lá que você quer tirar. Está lá no meio da lista. Tá? O que normalmente a gente faz? A gente exclui a ACL por completo e depois adiciona todas as regras que você deseja que fiquem vigorando. Então, você quer apagar uma regra, você tem 50, por exemplo, você exclui tudo e insere as outras 49 novamente. Se você tiver que fazer isso na mão, vai ser um trabalho enorme. Se você tiver isso no editor de texto, fica fácil. Você vai lá excluir a linha, né? Apaga a CL do seu roteador, copia todas as outras linhas que sobraram e adiciona novamente aquele roteador. Teste suas ACLs em uma rede de desenvolvimento antes de sua implementação em uma rede de produção. Tá? Porque dependendo do tamanho da sua rede, dependendo do tamanho da sua CL, se você quiser fazer isso aqui no ambiente de produção, dali a pouco começa as coisas não funcionar e você ficar louco querendo descobrir se aquilo é um erro causado pela CL que você criou ou se era um problema que já iria acontecer mesmo, independentemente da CL. Então, é bom você testar isso no ambiente de desenvolvimento. E outra coisa que eu recomendo que não está aqui. Se você criar uma CL para poder negar alguma coisa, antes de colocar no funcionamento, teste para ver se aquela coisa já não está sendo negada por algum problema. Tá? Então, por exemplo, eu quero criar uma CL para poder bloquear o tráfego de FTP na minha rede. Ou ping, vamos lá. Eu quero bloquear o tráfego de ping na minha rede. Tá? Antes de fazer a CL e colocar em funcionamento, faça um ping, para verificar se, de fato, né, o ping está passando. Porque se ele não estiver passando, e você cria a CL, e depois da CL você testa, você vai ter uma falsa sensação que a sua CL é que está barrando o ping. Quando, na verdade, pode ser que não. Pode ser que, naquele momento, por algum motivo, o ping não está funcionando. Né? E aí, se você constrói a CL, testa depois, verifica que o ping não está funcionando, e aí depois, por algum motivo, aquele problema que estava acontecendo com o ping deixa de existir, e a sua CL não está barrando, você tem a falsa sensação que protegeu a sua rede de pings, mas, na verdade, não protegeu nada. O ping vai estar funcionando. Então, quando vocês forem criar uma regra para negar acesso, façam o teste daquilo que você quer negar antes, para verificar, para ter certeza que está funcionando. E aí depois você aplica a regra de negação e testa de novo para ver se realmente passou a negar. Ok, gente? É claro que falando assim, fica resume aí, Kleber. Fica um pouco vago, né? Porque a gente... É bom mostrar isso, né? Mas é importante vocês terem isso em mente, tá? Kleber. Oi?
duas negação com propósito de funcionar e duas negação com propósito de... Não é duas negação não, Alexandre. Você quer negar alguma coisa. Então, antes de você colocar isso em prática, né, colocar a CL para funcionar, você testa para ver se já não está sendo negado por algum outro motivo. Ok, tá. É mais ou menos o seguinte, ó, eu vou estabelecer uma regra no meu roteador que não pode acessar a página da Playboy. Tá. Os colaboradores da minha empresa não podem acessar a página da Playboy. Tá? Antes de colocar a ACL para funcionar, eu faço um teste para ver se já não está bloqueando por algum motivo. Né? Porque é o seguinte, aliás, eu concluí o raciocínio, né? Então, antes eu faço um teste. Então, o meu objetivo é negar acesso à página da Playboy. Aí eu vou lá e testo. Está funcionando? Beleza, está funcionando. Então, agora eu vou colocar minha CL e vou testar de novo. Né? Se estiver funcionando antes, você colocar a CL e parar de funcionar, quer dizer, então a sua CL está funcionando direitinho. Tá? Por que isso é importante? Imagina que você queira estabelecer uma regra dessa, e aí você vai testar a página da Playboy e ela está fora do ar. Já está fora do ar. Já não ia acessar mesmo naquele momento. Aí você coloca a CL, você colocou uma CL que está com erro, aí você faz o teste, você não consegue acessar a página da Playboy, aí você fala assim, legal, a CL está funcionando. Na verdade, não está funcionando nada. Né? Na verdade, não acessou porque a página estava fora do ar, e não porque a sua CL barrou. Entendeu, Alexandre? Sim, sim. Maravilha. Então, me ajudem a preencher esse questionário aqui. Ó. Tem um monte de palavras aqui, e eu tenho que colocar nos quadrinhos. Tá? Então, vamos lá. Primeira frase. Uma lista de controle de acesso, as famosas ACL, controla se o roteador irá, taranã, ou taranã, o tráfego de pacote com base nos critérios do cabeçalho do pacote. Quais são as palavras que se encaixam aqui? Uma CL controla se o roteador irá, o quê? Duas palavrinhas. Permitir ou negar? Permitir ou negar, né? Permitir, cadê o permitir? Aqui. Ou negar. Então, uma CL vai determinar se o roteador vai permitir ou negar tráfego com base nos critérios do pacote. As ACLs são frequentemente usadas nos roteadores entre redes internas e externas para fornecer um ou uma... O que sobrou aqui? Interface. Interface, Alexandre? Você usa o CL para poder fornecer uma interface? A interface já não está no roteador? As CL são frequentemente usadas nos roteadores entre redes internas e externas para fornecer um ou uma... Um caminho? A interface já está ali entre as duas redes. Ela é física, né? O roteador não vai fornecer isso. Um caminho... Um protocolo. A CL fornece caminho, gente. O caminho não é o roteamento? A CL serve para quê? Foi dito aqui em cima. Para permitir ou negar. E quem é? Isso aí, Rodrigo. Quem é que fica permitindo negando acesso numa rede? Firewall. Então, a CL são usadas nos roteadores entre redes internas e externas para fornecer um firewall. Beleza? Um roteador com 3 interfaces e 2 protocolos pode ter até quantas ACLs ativas? 6. 6? 6. 3? 3 interfaces. Lembra que eu falei agora há pouco? Quantas ACLs eu posso ter por interface? É 12. Por interface seriam 4. Se são 3 interfaces, 3 vezes 4, 12. Cada interface pode ter até 4 ACLs. Então, eu tenho 3 vezes 4, 12. Beleza? Beleza. Eu vou pular esses dois aqui, que tem que ter um problema de tradução. Depois eu vou falar direitinho. Vamos pular para cá. Para cada CL,
existe uma instrução deny implícita. O que é deny em inglês? Negar. Negar. Tá? Isso daqui eu não falei com vocês. Tá? É o seguinte, quando eu crio uma lista de controle de acesso, mesmo que eu não diga nada, o roteador, não é o roteador, o equipamento onde a CL está instalada, automaticamente coloca uma instrução no final de tudo, que seria assim, ó, deny NN, negar tudo. Quer dizer, se por um acaso, né, as outras regras não forem atendidas, pelo menos uma das outras, pelo menos uma não, exatamente uma, eu chegarei numa instrução deny implícita, que é a última, tá? Que é colocada automaticamente. Aí vem a pergunta, ou tem que completar aqui, ó. Se um pacote não corresponder a nenhum dos critérios da CL, eu criei uma regra, eu criei uma lista de regras, e o pacote não deu match com nenhuma delas. Então, esse pacote será o quê? Descartado? Descartado. Exatamente. Tá? Por quê? Por conta dessa instrução que existe de forma implícita. Existe um deny N, ou seja, negar tudo, que é embutido ao final da ACL, seja ela qual for. Ok, gente? Aí, eu vou até fazer uma pausa aqui, cadê meu bloco de notas? Aqui, só para poder explicar uma coisinha para vocês, ó. Se eu tivesse uma regra, uma CL assim, ó, assim, ó, access list, não importa esse início, não. Aí vem isso aqui, ó, deny, sei lá, 192.68.0.0.000.255. Tá? E aí, eu tivesse essa regra aqui, só essa regra. Tá? Aí eu perguntaria para vocês, esse número IP aqui, vamos lá, esse daqui, vai dar match com essa regra aqui? Isso é fácil, hein, gente? Vai dar match? Vai. Vai dar match. Né? Por quê? Essa máscara coringa aqui é das mais fáceis que a gente tem, né? Quer dizer que eu tenho que ignorar o último octeto. Eu tenho que analisar os 3 primeiros octetos. Os 3 primeiros aqui são iguais aos 3 primeiros daqui. Então, deu match. Se deu match, de acordo com essa regra, o pacote que tem esse endereço IP, ele vai ser permitido ou vai ser negado? Permitido. Permitido? Diferentemente do exercício que a gente fez anteriormente, Rodrigo, aqui não tem a palavra permite. Aqui tem a palavra deny. Então, aqui é o seguinte, aqui é o contrário. É negado. É o contrário, exatamente. Então, tem que tomar cuidado com essa palavrinha aqui, tá? Então, como aqui deu match, então vai negar. Ok, gente? Ok. Tá? Tem que tomar cuidado. Você tem que analisar se deu match. Se deu match, quer dizer que a regra vai ser aplicada. Mas a regra ser aplicada não significa que vai ser permitido. Significa que vai ser aplicado isso aqui. Se aqui tiver escrito deny, vai ser negado. Se aqui tiver escrito permit, ou permit, né, vai ser permitido. Tá? Então, de novo, esse endereço IP deu match com isso aqui. Se deu match, eu vou aplicar a regra. A regra é deny, negar. Então, eu vou negar acesso para esse cara aqui. Beleza? Agora, e se o endereço IP fosse esse aqui? Eu iria permitir ou negar? Esse daí ia... Permitir? Permitir. Ele ia permitir... Que o outro... Bom, não ia dar match. O terceiro. Aí ia permitir. Gostei agora dessa afirmação do Rodrigo. Ele sabe que não vai dar match, mas ele está um pouco na dúvida se vai permitir ou negar. E, na verdade, Rodrigo, essa dúvida foi muito pertinente. Porque, olha só, não vai dar match. Todo mundo consegue enxergar isso? Sim. Não vai dar match. Tá? Não vai dar match significa eu não vou aplicar essa regra. Eu não vou aplicar essa regra. Tá?
até agora, a gente estava analisando linhas isoladas, né? Linhas isoladas. Então, assim, a gente considerava o seguinte, olha, se não atendeu essa regra, então é o contrário dela. Tá? Mas, na verdade, quando não atende a regra, o que o roteador faz? Ele passa para a próxima regra. Ele vai analisar, ele vai pegar esse mesmo endereço IP e vai confrontá-lo com a próxima regra, se houver. Tá? Aí, o que foi escrito aqui, ó, é o que eu quero que vocês entendam. Se eu tivesse uma única regra na minha lista, na verdade, a lista teria duas regras. Por quê? Porque existe uma instrução deny implícita. Tá? Ou seja, mesmo que eu não tenha escrito, ao final dessa minha lista, teria uma regra assim, ó, deny n. Tá? O que é n mesmo? O que é n? Tudo, né? Todos. Tá? Deny n, ou, na verdade, a palavrinha n equivaleria a isso aqui, ó. Opa, isso não. Isso aqui, ó. É isso aqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa que a palavra n. Mas, na verdade, para poder facilitar, a gente não vai trabalhar com essa construção gigantesca aqui, né? O n é mais fácil, tá? Mas o que significa? Significa o seguinte, olha, eu peguei esse endereço IP e confrontei com essa regra. Não deu match, como vocês disseram, e bem disseram, não deu match. Então, o que acontece? Se não deu match, eu ainda não decido o que fazer. Eu simplesmente abandono essa regra. Ou seja, não será aplicada essa regra no meu pacote. Tá? E aí eu passo para a próxima. Se eu não tiver regra alguma, Estão ouvindo o Kleber? Eu não. Não, acho que ele deve ter caído. Eu também não. Alô, 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 alô. Opa. O professor voltou. Meu notebook desligou. Está muito calor aqui, acho que deu um superaquecimento. Ele tá quente pra cacete.
Agora travou aqui. Engraçado, travou só um minuto. Eu escuto vocês. Acho que vocês me escutam também, né? Mas a sessão do Meet travou. Sim, sim. Tá travado aqui. Bom, eu vou falando aqui enquanto esse negócio não destrava, tá? Mas eu tinha dito, não sei se vocês chegaram a escutar, que a Fabrício? Fala, Alexandre. Tá aí ainda. Beleza. Ô, Rafael. Oi. Amanhã eu vou em Pouso Alegre. Vamos tomar uma de manhã aí? Ah, muito cedo. Você não bebe, né? Você isso aí. Não, tô de boa. E você, Rodrigo? Eu trabalho, né? 7 horas. 7 horas eu tô dormindo. Terça-feira, Alexandre, você tá animado, né? Não, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã você vai estar com Pouso Alegre? Eu tô brincando, 7 horas eu chego lá em Pouso Alegre, eu vou pra igreja rezar, cara. 7 horas eu assisto missa lá no Fátima. É que agora não estão assistindo por causa da pandemia, mas eu vou lá rezar, não, eu vou de lá. Falando que não tem problema também ajudar o Santos, né? reza para a conexão não cair de novo. Aliás, a conexão não. A máquina aqui travada. Pessoal, só para a gente terminar então a aula. Estamos escutando? Sim. Beleza. Então, eu estava dizendo o seguinte, olha, quando eu pego o endereço IP e confronto, né, eu faço uma verificação se ele se encaixa ou não na regra, né, o que eu posso dizer? Que se der match, se esse endereço estiver contido aqui, então a regra será aplicada. Se não der match, eu não posso dizer que o contrário da regra vai acontecer. Isso que eu quero que vocês entendam que é muito importante. Tá? Se não der match, a única coisa que eu posso afirmar é o seguinte: esta regra não será aplicada.
É só isso que eu posso dizer. Tá? Se vai permitir eu negar, eu não posso afirmar nada ainda. Por quê? Porque eu preciso avaliar outras regras. Se não tiver regra alguma, então o que vai acontecer? O roteador ele vai confrontar o seu endereço IP com essa regra implícita aqui. Ó. Ela não aparece, tá, gente? Vocês não vão ver essa regra ao final de nenhuma CL, mas ela existe, tá? E o que vai acontecer? Essa palavrinha N significa que qualquer endereço IP, N é qualquer endereço IP vai dar match com isso aqui. Ou seja, se deu match, eu aplico a regra. E se eu aplico a regra, Rodrigo, se eu aplico essa regra que está destacada, o que vai ser feito com o pacote? Se aplicar a regra, ele vai passar, vai autorizar. Vai autorizar? Vai negar. Olha a palavra que está aqui. Vai negar, verdade. Vai negar, tá? Quer dizer, ele se encaixou nessa regra. Eu vou aplicar essa regra, mas essa regra diz que eu vou negar. Tá? Então, olha que interessante. Se eu tenho uma única linha, uma única regra na minha ACL, olha que interessante se for essa regra aqui. Caso seja esse endereço IP, então vai dar match, e se deu match, eu aplico a regra, e a regra diz que eu vou negar acesso ao pacote que tem esse endereço. Por outro lado, se eu tenho esse endereço aqui, não vai dar match, então não vou aplicar essa regra, mas como não tem nenhuma outra, o pacote vai ser negado também. Viram que interessante? E aí eu vou chegar numa conclusão que vocês devem levar com vocês para ter em mente toda vez que forem configurar uma ACL. Nenhuma ACL deve conter apenas regras de negação. Todas as ACLs que vocês criarem devem ter pelo menos uma regra que permita o acesso. Porque senão, por conta dessa regra implícita que existe aqui, você estaria criando uma CL que nega acesso para todo mundo. Qualquer pacote, em qualquer situação. Entenderam, gente? Entendi. Toda CL tem que ter pelo menos uma regra permit. Olha só para vocês entenderem. Eu vou colocar isso aqui, ó. Vou replicar. Tem que deixar declarado tudo que pode e tudo que não pode acessar. Mas assim, às vezes a pessoa fala assim, alguém te contrata, Rodrigo, e fala assim, Rodrigo, eu preciso que você negue acesso para todo mundo da rede 00, para todo mundo da rede 10, para todo mundo da rede 20 e para todo mundo da rede 30. Aí você vai lá e constrói essa regra aqui, essa CL aqui. Né? A primeira regra está negando acesso para todo mundo da rede 00. Né? Negando acesso para a rede 00. A segunda regra está negando acesso para todo mundo da rede 10. A terceira regra, negando acesso para todo mundo da rede 20. A quarta regra, negando acesso para todo mundo da rede 30. Aí você vai lá e testa com esse IP. Negou. Negou por quê? Porque deu match aqui e deu match aqui, então negou. Né? Aí você vai lá e testa com esse IP aqui. Ó. Negou também, porque deu match aqui e como deu match aqui, negou. Aí você vem cá e faz o teste aqui. Ó. Olha só como é que funciona a CL. Ele compara isso aqui. Ó. Vai dar match com isso aqui? Esse IP aqui embaixo. Dá match com isso aqui? Não dá. Então ele pula para a próxima regra. Esse IP aqui, dá match com isso aqui? Não. Então ele pula para a próxima regra. Esse IP, dá match com isso aqui? Dá. Então ele vai aplicar a regra. Aplicar a regra significa o quê? Significa negar. Então ele vai negar acesso para esse cara. Aí você vai lá e testa com isso aqui, ó. 3.1. 3.1. Dá match com isso aqui? Não. Dá match com isso aqui? Não. Dá match com isso aqui? Não. Dá match com isso aqui? Dá. Então, o que ele vai fazer? Vai aplicar a regra. Qual que é a regra? Negar. Então, ele nega acesso para esse cara. Fala, legal, show de bola. Eu testei com esse IP, ele negou. Testei com esse IP, ele negou. Testei com esse daqui, ele negou. Testei com esse daqui, ele negou. Maravilha, ele negou para todo mundo. Tá? É
É o que eu queria. Aí daqui a pouco um usuário liga e fala assim, Rodrigo, eu estou tentando acessar a internet aqui, ó, e não está funcionando. Aí você, tem um problema na máquina do cara, porque a minha CL só nega acesso para IPs dessa faixa. E você já foi lá e já constatou que o IP do cara é esse aqui, ó. Né? E está negando acesso para ele também. Por quê? A do N? Por causa da regra implícita, a regra invisível, a regra que nega acesso para todo mundo. Né? O que o roteador faz quando recebe um pacote com esse endereço IP? Ele compara essa rede, não deu match, então não aplica a regra. Ele compara com a próxima instrução, não deu match, então ele não compara, ele não aplica a regra. Ele compara com a próxima instrução, não deu match, então ele não aplica a regra. Compara com a última instrução, não deu match, então ele não aplica a regra. Então, se não aplica a regra, vai aplicar a regra implícita. Qual que é a regra implícita? A regra implícita é essa aqui. Deny N. Ou seja, nega para qualquer IP. Então, ele nega para esse cara aqui também. Tá? Então, muito cuidado. Porque quando a gente vai criar uma CL que tem muitas regras, às vezes a gente esquece dessa negação implícita que existe. Tá? Então, regra de ouro. Você jamais vai construir uma CL como essa. Uma CL que só tem regra de negação. A CL que vocês vão construir precisa de ter pelo menos uma regra de permissão. Aí você pode fazer, Kleber, mas eu queria negar acesso para essas 4 aqui e permitir para o resto. Como é que eu faço? Você vem aqui e coloca de forma explícita a regra que permite para todo mundo. Pronto. Resolveu o problema. Tá? Importante. O deny implícito ainda está aqui. Só que ele está aqui embaixo. Tá? Nesse caso, nunca vai chegar. Esse deny aqui, ele está escondido. Tá? Mas nesse caso, nunca vai chegar nele. Por quê? Você pega o IP. Você confronta com essa regra aqui. Não deu match. Compara com a próxima. 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 Esse IP aqui vai dar match com isso aqui? Sim ou não? Vai. Vai. Né? N dá match com qualquer coisa. Então você vai aplicar a regra. E a regra aqui diz o quê? Que você vai permitir. Então você permitiu acesso para esse cara. E o deny implícito que existe? Está aqui embaixo. Só que como chegou nessa regra e ela foi executada, então as próximas regras, né, o que tiver daqui para baixo, vai ser ignorado. Tá? Uma pergunta boba. A ordem das regras importa? Tem alguma relevância? Sim, com certeza. Tá? Olha só, Rodrigo. É isso que eu pensei. Se ela estiver lá em cima, aí nega para todo mundo. Isso. Não, como é que seria o Isso, permite todo mundo. Como é que seria o comportamento? Ele vai pegar esse endereço IP aqui. Tá? Ele vem cá e compara com a primeira regra. Deu match? Deu. Deu. Né? Então ele vai executar a regra, ou seja, vai permitir acesso para esse cara. Beleza. Esse era um que a gente queria que realmente permitisse acesso. Mas aí chegou um pacote com esse IP aqui. Ó. Ele compara com a primeira regra. Deu match? Deu também, porque... Deu também. Deu também. Então o que ele vai fazer? Vai permitir. Então, tipo assim... E se a regra foi executada, ele para de analisar a lista, porque já encontrou uma regra para aquele pacote. Tá? Então, na CL, primeiro você coloca as regras de negação e depois as de permissão? Não, se não for uma permissão tão ampla quanto essa aqui, tá eu falo, tudo, se né? for ampla, aí tem que ser nesse formato. Tem que pôr as negação primeiro, depois permitir. Isso, exatamente. Exatamente. Se você tem uma permissão ampla como essa aqui, ela tem que vir no final, porque senão está permitindo todo mundo. Tá? Agora, você pode ter no meio aqui permissões, né, digamos, menos restritivas do que essa aqui, né? Aliás, mais restritivas do que essa aqui. Tá? Você poderia, por exemplo, ter uma regra assim, ó.
Permit. E dá um IP específico, né? Sem ser um bloco inteiro. Isso. 92.168.1.1. Aí você faz assim, ó. Aqui, ó. Host. Usando o que nós já aprendemos. Olha que legal essa série. O que significa? Se o pacote vier dessa rede, vier ou for direcionado, aí depende também do sentido da CE, né? Mas a gente não está analisando isso, não. Mas se o IP pertencer a esse bloco, vou negar. Vou negar. Então, aí eu estou analisando agora, por exemplo, esse endereço IP aqui, ó. Tá? Esse endereço IP está dentro desse bloco? Deu match? Não, ele está fora. Está fora. Né? Então, o que eu faço? Oi? Nega. Eu nego? Se o endereço IP que eu estou usando como base não estiver dentro do bloco, não der match, a única coisa que eu faço é não executar a regra. Então, eu não vou nem permitir e nem negar. Passa para o próximo. Eu não vou executar a regra. Cuidado, viu, gente, na hora de vocês analisarem isso, tá? Então, não deu match, eu não executo a regra. Passo para o próximo. O próximo é isso aqui. Tá? Esse IP deu match com isso aqui? O que significa a palavra host? O que significa a palavra host? A palavra host significa que tem que ser exatamente esse endereço IP. Tá? Então, quer dizer que não vai dar match, porque esse IP não é exatamente esse aqui. Beleza, gente? Certo. Então, não deu match. Não deu match. O que vai acontecer com o pacote? Ele vai passar para a próxima regra. Por enquanto, não vai acontecer nada. Simplesmente o roteador vai passar a próxima regra. Muito bem. Agora, eu pergunto, esse pacote vai dar match com essa regra aqui? Vai. E aí, o que vai acontecer com o pacote? Vai ser negado. Vai ser negado porque a regra diz isso. Vai ser negado. E aí, como deu match, eu executei a regra, eu não vou comparar com os outros. Beleza? Beleza. Agora, eu tenho esse endereço IP que também pertence a essa rede. Mas olha só o que vai acontecer. Quando eu comparo ele com a primeira regra, eu pergunto, deu match? Não. Não deu match. Se não deu match, eu passo para a próxima. Com essa regra aqui, deu match? Deu. Então, eu vou executar a regra. Qual que é a ordem? Permitir. Então, eu vou permitir o acesso para esse cara. Olha que interessante, Rodrigo. Esse cara pertence a essa rede, mas o acesso foi liberado para ele, e para os outros não será. Por quê? Porque eu estabeleci uma regra de permissão especificamente para esse cara. E como ela foi colocada no local correto, então eu permiti acesso para ele. E se fosse o endereço 10, passaria por aqui, passaria por essa regra também, mas não iria dar match. Não iria dar match, então a regra não seria executada, e aí na próxima regra ia dar match e ia ser barrado. Então, com essas duas regras aqui, o que eu construí? Eu construí uma CL que nega acesso para todo mundo da rede 192.168.1, exceto o endereço IP 192.168.1.1. Percebeu o potencial de uma CL? Interessante isso, muito. Eu posso escrever a regra que eu quiser. É só entender o comportamento, né, dessas estruturas e colocar na ordem correta. Tá certo? Então, só para a gente finalizar o exercício aqui e encerrar a aula, aqui é descartado. Né? Aqui, as ACLs podem filtrar o tráfego de dados por protocolo, por direção e por... Esqueceram, né? Interface. Eu posso ter uma CL por interface, por direção e por protocolo. As ACLs podem filtrar o tráfego com base no endereço, origem e destino, alguma coisa e os números de porta. Tá? E o protocolo. Eu posso filtrar com base no protocolo. Tá? E aqui ficou mal traduzido. Para as ACLs de entrada,
você está entrando no roteador, os pacotes são processados e o roteamento foi realizado antes ou depois? Quando a CL é de entrada, os pacotes vão ser processados, o roteamento vai ser feito antes ou depois? Antes. Então o outro aqui é o contrário, né? Depois, né? E aí, beleza. Tá joia? A ideia aqui é o seguinte, a tradução tá ruim, mas a ideia é o seguinte, quando eu tenho uma CL de entrada, os pacotes eles são processados antes do roteamento. É entrada. Entrou na interface, a CL já é aplicada. Então o roteador ele vai fazer o roteamento só depois que o pacote passou, só depois que ele entrou. E no outro caso, né, para a CL de saída, os pacotes eles são processados depois que o roteamento foi realizado. Então ele entrou por uma interface que não tinha CL, foi feito o roteamento, ele foi direcionado para uma interface que tinha CL e era de saída. Aí ele vai então aplicar ainda. Tá bom? Beijo, pessoal. Então já passamos do horário, né, da aula, por conta do problema aqui da queda do meu notebook. Eu vou encerrar então e amanhã a gente continua, tá bom? Beleza. Então, boa noite para vocês boa noite. E até amanhã. Falou, boa noite. Falou, pessoal. Falou, professor. Boa noite. Boa noite pra vocês aí. Tchau. Tchau, tchau, Alexandre. Tchau, boa noite.